Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos não sabem muita coisa sobre massas de ar e suas influências aí no território brasileiro. Mas hoje eles vão saber, tá? Então, a ideia hoje é falar um pouquinho para vocês sobre massas de ar, tá? Quando a gente olha uma imagem de satélite que nem essa, vocês estão vendo, né, várias massas de ar diferentes. Geralmente a gente só dá importância para as nuvenzinhas, tá? Na verdade, toda a atmosfera ela é composta aí de ar, tá? E esse ar está dividido em regiões ali onde a gente tem partículas aglomeradas e mesmo a situação de umidade, temperatura e pressão. É isso que a gente chama, né, de massa de ar. É um aglomerado de gases atmosféricos que se comporta aí fisicamente da mesma forma. Tá? E aí a gente vai ter também algumas palavrinhas que elas aparecem, né, quando vocês assistem, por exemplo, previsão do tempo na TV. Né? Você deve ter ouvido falar de frente fria. Né? Frente nada mais é do que a borda da massa de ar. Geralmente, né, a borda no sentido que ela está se deslocando. Tá? E toda a massa de ar ela exerce aí alguns movimentos que são padrão. Tá? Então, como que a gente explica o deslocamento da massa de ar? Dessas quatro formas. Tá? A gente sempre vai ter a massa de ar se deslocando de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. A melhor maneira de entender isso é indo lá no pneu da bicicleta e apertando a válvula. Né? Dentro do pneu da bicicleta, né, tem ali o ar submetido a uma alta pressão. Quando você aperta a válvula, né, ele vai sair para uma região de pressão mais baixa. Tá? Isso é o comportamento natural do ar. E você pode sentir isso também na sua geladeira num dia muito quente. Quando você vai lá e abre o congelador num dia muito quente, você tem aquele ar que estava aglomerado juntinho ali, numa pressão alta e fria na sua geladeira, e ele vem, né, na sua direção, onde está mais quente e a pressão mais baixa. Tá? Então, uma segunda maneira de entender isso é que o vento, né, as massas de ar, sempre vão se deslocar aí do lugar mais frio para o lugar mais quente. No caso do nosso planeta, né, das regiões polares em direção ao Equador. Né? A gente vai ter aí um movimento de massas de ar geral no planeta, vai concentrar essas massas de ar no Equador. Além disso, a gente vai ter a convecção. Tá? Convecção é aquele movimento, né, que vocês já devem ter visto em aula sobre geologia. Né, envolve uma coisa que está quente e essa coisa quente ela tende a fluir, né, para cima verticalmente e na medida que ela vai subindo ela vai esfriando e quando ela resfria ela tende a descer. Tá? Então a gente tem esse movimento também que a gente chama de convectivo. E por fim, existe uma força gravitacional, né? Eu não sei explicar como funciona, vocês perguntam para o professor de física aí de vocês, ele explica isso de uma maneira melhor do que eu, com certeza, chamada força ou efeito de Coriolis. Tá? A força de Coriolis ela tem a ver com o sentido de rotação da Terra, né, e com o vetor, né, da gravidade terrestre. Isso vai gerar também o movimento das massas de ar que eles tendem a ser, né, no hemisfério norte no sentido horário, aliás, no sentido horário no hemisfério norte e no sentido anti-horário no hemisfério sul. Eu peguei aqui uma figura que fica mais fácil de visualizar. Tá? Então aqui tem vários
né, desses movimentos que eu acabei de falar. E no planeta a gente vai ter algumas regiões, né, que elas vão ter aí mais alta pressão ou baixa pressão atmosférica. Tá? E nota aqui que ele mostra também, né, os ventos alísios, né, que é um tipo de vento específico da região intertropical. Bem, vamos ao que interessa. Né? Massas de ar do Brasil, né? Massas de ar que atuam em território brasileiro. Às vezes, né, os exercícios de vestibular pedem que vocês identifiquem as massas de ar, falem sobre as suas características. Tá? E aí tem algumas estratégias que tornam isso mais fácil. A primeira delas é marcar no mapa, rabiscar, mais ou menos onde está a linha do Equador, mais ou menos onde está o Trópico de Capricórnio. Lembre-se que o Brasil é o país de vocês, saber onde passa o Equador no Brasil é obrigação de vocês, saber onde passa o Trópico de Capricórnio também, né? Pelo menos ter uma ideia disso. De qualquer forma, você vai lá no seu mapa e risca a linha do Equador, risca aproximadamente onde está o Trópico de Capricórnio. Aí fica fácil dar um nome para as massas de ar. Né? Percebam o seguinte, essas duas, A e B, elas estão perto do Equador. Então, elas são massas equatoriais. C e D estão perto aqui do trópico. São massas que a gente chama de tropicais. E aí, ela vem lá de baixo, lá do sul, do extremo sul. Tá? É uma massa polar. Tá? E aí, fica fácil também, né, olhar de onde essas massas estão vindo. Tá? Então, por exemplo, essa daqui é uma massa equatorial, essa daqui também. Qual que é a diferença entre elas? Essa daqui vem do oceano, essa daqui vem do continente. Essa daqui, tropical atlântica, né, porque está vindo aqui do Oceano Atlântico. Essa daqui, tropical continental. E aqui embaixo, massa polar atlântica. Olhando a figura, né, eu deixei tudo escrito para vocês, então não precisa se preocupar em ficar anotando enquanto eu estou falando. Tá? Tem tudo aí certinho, as características, nome das massas de ar. Tá? Mas eu queria que vocês entendessem algumas coisas. Toda massa que vem do mar, ela carrega umidade. Tá? Toda massa que é continental tende a ser seca, com uma única exceção: massa equatorial. Lembra que existe um movimento de convergência ali na região equatorial do planeta? Então, as massas equatoriais, elas sempre são quentes, obviamente, e úmidas. Tá? As massas tropicais que atuam aqui no Brasil, a tropical atlântica ela é úmida, a tropical continental ela é seca. E a massa polar atlântica, ela é úmida. Tá? Mas olhem só, eu coloquei aqui o úmido, né, entre aspas. Tá? Por quê? Porque comparado com uma massa equatorial ou com uma massa tropical atlântica, tá, a quantidade de umidade que ela carrega, ela é pequena. Tá? Mas mesmo assim, ela é uma massa considerada úmida. Tá? Notem o seguinte, eu coloquei aqui os nomes das massas de ar e as siglas. Existe um padrão internacional para a gente fazer a sigla de massa de ar. Minúscula, maiúscula, minúscula de novo. Tá? Mas assim, traçou as linhas imaginárias, Equador e Trópico de Capricórnio, fica fácil adivinhar a massa e entender aí as características dela. Tá? Gente, consequências da atuação dessas massas de ar. A característica que a massa de ar tem
né, ela vai trazer, né, para o território. Então, se é uma massa de ar quente, vai deixar quente. Se é uma massa de ar frio, vai deixar frio. Se é uma massa de ar seco, vai causar, né, estiagem. Se é uma massa de ar úmido, vai causar chuvas. Tá? Então, é bem simples aí entender a dinâmica do funcionamento das massas de ar. E por fim, né, quais são as massas de ar que atuam no Brasil, né, que são mais importantes para a gente entender aí as consequências dela? Para nós aqui em São Paulo, né, uma massa de ar importante é a tropical atlântica, né, que ela está o tempo todo, né, trazendo umidade, causando chuvas aqui na nossa região. Tá? Lembre-se que eu falei que as massas equatoriais, elas são massas úmidas, né? Então também a região equatorial é uma região que apresenta aí grande quantidade de chuvas. Mas de maneira geral, percebam o seguinte, ó, daqui para cima, né, o nosso país é um país tropical, um país quente. Né? Então, o que talvez é o mais interessante para nós, o mais relevante, é aquela que mexe com a nossa característica natural, que é ser quente, que é a massa polar. Essa, ela muda, né, bastante características que são naturais da paisagem no nosso país. Por exemplo, né, quando a massa polar ela chega numa intensidade muito grande, né, ela vai chegar primeiro lá no sul do Brasil. E lá no sul do Brasil ela pode causar neve. Tem cidades no Brasil que nevam. Tá? Uma delas é São Joaquim, que fica localizada aqui nas Serras Gaúchas. Né? Isso aqui é um mapa de médias de temperatura. Né? Lembre-se que as médias elas são menores, né, na medida que a gente se afasta do Equador. E aqui a gente tem o componente da altitude, que torna tudo mais frio. Então é nessa região aqui do Brasil que a gente pode ter ocorrência de neve. Tá? Em São Joaquim, nas Serras Catarinenses, neve causada pela massa polar atlântica. Tá? Bem, ontem à noite, né, hoje é dia 5, 6, a Ju está me falando aqui, 6 de maio, né, ontem à noite chegou a massa polar aqui no estado de São Paulo, aqui na minha cidade, que é Salto. Ontem à noite foi uma noite que a gente chama de geada. Quem acordou bem cedinho, né, viu que o orvalho que se forma, né, sobre as folhinhas das plantas à noite, ele estava congelado, que nem dessas graminhas. Né? Formou aí um gelinho por cima que assim que o sol nasce ele derrete e vai embora. Né? Mas qual que é a característica da geada? A geada é quando a massa polar chega bem intensa, ela causa uma queda bem brusca da temperatura. Tá? Só que a massa polar, ela viaja bastante aqui no território brasileiro. Percebam que ela pode chegar em alguns períodos do ano, ó, lá no Amazonas, no Acre, em Rondônia, no Nordeste. Obviamente, na medida que ela vai se aproximando do Equador, ela vai ficando mais quente. Tá? Mas quando ela chega aqui, ela baixa a temperatura uns 3, 4 graus. É isso que as pessoas chamam lá no norte de friagem. Tá? Então a friagem é uma quedinha de temperatura. A geada é uma quedona brusca de temperatura. A friagem é uma quedinha leve de temperatura. Tá? E às vezes, quando essa massa de ar chega, se ela encontrar uma massa de ar quente no caminho, ela pode causar o que a gente chama aí de chuvas frontais. Uma frente fria se chocando com uma frente quente, né? Esse choque de massas de ar com temperatura e pressão diferentes pode causar chuva frontal. Chuva frontal é uma garoa, por isso que São Paulo é a terra da garoa, é uma chuva mais de leve. Ela é bem diferente da chuva de verão, que ela é intensa, cai água pra caramba, tá? Inclusive, né, a gente consegue entender por que é no inverno
que chove no Nordeste, porque é a única estação do ano, né, que a massa polar ela consegue chegar aqui no sertão nordestino, causando aí chuvas frontais. Eu deixei aqui um link de um documentário sobre a atmosfera, muito legal, vale a pena, e um videozinho da Pixar ali sobre nuvens, também que é muito interessante. Obrigadão, gente!